Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta. Meu nome é Reginaldo, você já sabe, já me conhece. Estamos aqui para continuar a nossa aula aí, a nossa série, nosso curso de Codular. Na última aula, nós fizemos aí o teste de emulação do nosso pequeno aplicativo no celular, né? Você acompanhou aí essa emulação, viu que é fácil. Aí você pode perceber que conforme você vai programando, alterando algumas coisas na programação, você já vai visualizando, né, online, ali na hora, as suas alterações. Tá? Isso é muito prático, isso é muito bacana. Existem algumas programações poderosas aí que não tem esse recurso. Tá? Então, nós estamos aqui com a nossa tela, com nossos bloquinhos ali, bloquinho amarelo, só relembrando, bloquinho de ação. Então, quando o relógio conta o tempo, ele faz o que está aqui dentro. Tá? Então, sempre que você tem um bloquinho amarelo, é porque é uma ação que está executando. Uma ação que normalmente é do próprio programa, mas pode também ser ação do usuário. Tá? Nesse momento, nós vamos fazer o seguinte, tá? Da outra vez, ou na aula passada, você viu que o nosso mosquitinho ficava aí andando pela tela, né? Tá. Mas você não... quando iniciava a tela, ele já estava andando aí. Então eu quero que esse jogo tenha um start, né? Então lembra que a gente combinou que nessa parte azul ia ser um botão? Então vai ser um botão iniciar jogo. Então só quando eu clicar nele que o jogo vai iniciar. E depois, quando o jogo acaba, eu clico nele de novo para reiniciar o jogo, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui para a nossa... A maioria dos componentes mais simples, gente, tá aqui nesse User Interface, tá? A maioria tá aqui, e tem vários outros, mas a grande maioria tá aqui. Nós queremos, por exemplo, o botão, mas nós temos aqui uma checkbox, um Circular Progress, Custom Progress, Date Picker, vários componentes aqui, né, que vocês podem reconhecer do dia a dia aí na utilização de um smartphone. Nós vamos começar aqui pelo botão aqui, tá? Só ver o negócio aqui, dá um reset. Ele está tentando conectar ao celular, não está conseguindo, está dando essa mensagem de erro aqui. Bom, eu vou aqui em button, vou arrastar esse button e vou colocar ele no lugar onde eu reservei para ele aqui. Vou soltar ele aqui, veja que ele ficou no cantinho do lado esquerdo ali, nós já sabemos como consertar isso, né? Vamos clicar aqui no nosso VA Controles e vamos aqui colocar para ficar centro e centro. Gente, isso aqui é a forma que eu estou encontrando de trabalhar aqui. Você pode, por exemplo, colocar centro e bottom, centro top, e aí você que vai mandar aí no seu aplicativo, né? Então, clicando aqui no botão, já sabemos que todos os componentes é bom renomear, principalmente esse aqui, que vai ter ações, tá? Vai ter o clique ali, então senão você vai colocando vários botões aí no seu aplicativo, de repente você se perde, vai estar lá botão 1, botão 2, botão 3, 4, blá, blá, blá. Você não sabe o que é, para que é cada botão. Então é melhor a gente dar um rename aqui, tá? Então eu vou chamar ele sempre lá naquela convençãozinha, então BTN para button, e vamos chamar ele de BTN iniciar jogo. Pronto. Então agora ele já tem seu próprio nome, já foi aí registrado com seu nome. Bom, vamos ver aqui nas nossas configurações. Eu já vou mudar a cor desse botão e colocar um botão aqui, como é início, vamos colocar esse verde, esse teal aqui, vai? Vamos deixar ele meio verdinho. Vamos aumentar o tamanho dele. Primeiramente vamos escrever o texto lá embaixo, tá? Então o texto vai descendo aqui, gente, ó. Você vai ver aqui, ó, text. Então a maioria dos componentes ele tem essa, assim, que vai texto dentro dele, né? Ele vai ter aí essa propriedade text, né? Em inglês fala text. Então tá ali já, você reconhece porque o mesmo texto que tá aqui, ó, text for button 1 é o que tá aqui dentro. Nós vamos alterar e colocar iniciar jogo. Pronto.
Dá um Enter, olha lá, já foi. Agora é o seguinte, eu vou aumentar o tamanho dessa fonte, ele não está aqui embaixo, perto do texto, ele está logo lá em cima, ó. Font size, então font size está 14, já vamos colocar 30, vamos ver. 30, tá bom, 30. 35, tá bom. 35, você pode regular aí o tamanho que você achar melhor. Mas nós vamos aumentar um pouco esse botão, a gente quer que esse botão fique maior na tela. E aí eu vou utilizar, gente, eu poderia muito bem utilizar aqui aquele nosso fill parent, né? Na largura, ele vai ficar na largura da tela. Mas aí vamos colocar aqui, ó, 95%. Ó, ele vai ficar com uma bordinha ali do lado e não vai chegar a encostar no final da tela, tá bom? E a altura dele, vamos colocar uma altura em pixel aqui. Vamos ver quantos pixels, 100. E eu vou colocar px, tá? 100 px, não muito grande. Vamos colocar 70 px. Também não, 50 px. 50 px, 60, tá? Fica um tamanho bom. Gente, nós vamos poder observar o tamanho certinho mesmo quando formos lá para o celular emular, tá? Aí lá a gente vê certinho, dá o ajuste final. Por enquanto vamos deixar nesse tamanho. Vamos ver aqui que a gente pode colocar a fonte negrito, itálico, então é aqui que eu vejo isso, tá? Eu não vou mexer. Podemos aqui, ó, fonte typeface, então eu posso mexer aqui no estilo da fonte, se ela é um sans serif, se ela é uma serifada, se ela é monospace, ó, material icon, tá vendo? Ela muda, tá? É o estilo da fonte, ó, Roboto. Eu não vou mexer nisso, eu vou deixar em default. Uma imagem, eu posso fazer um botão com a imagem dentro. Detalhe, gente, é sempre bacana quando você colocar uma imagem, você tira o texto. Quando você coloca texto, você coloca imagem. Então, não coloca imagem, aliás, porque senão fica confuso. E a questão, qual que é, vamos dizer, o que agrada tantos usuários em aplicativos diferente de um programa de computador? É exatamente aí essa tela clean, mais, vamos dizer assim, mais limpa, com mais informações, mas menos poluída. Então, você coloca iniciar jogo, ou você coloca ali um botãozinho com um carrinho andando, que é o start, sei lá, arruma um ícone que representa um start ali, tá? Um início para colocar aqui. Por enquanto, nós não vamos trabalhar com imagens ainda, tá? Mas se quiser fazer um teste aí, fique à vontade. Shape, em vez de default, eu vou colocar esse rounded aqui. Olha que interessante, tem esse oval aqui, eu acho feio pra caramba, mas esse oval ele é interessante para você fazer um botão redondo. Então quando você coloca em oval e coloca a mesma medida na altura e na largura, você tem um botão redondo. Então às vezes alguma aplicação que você vai fazer lá, uma calculadora, sei lá, você quer dar um design diferente, quer fazer um botão redondo. É aqui que você faz, coloca oval, coloca pixel, né, quadrado, 100 por 100, 50 por 50, 30 por 30, ele vai ficar redondo. Eu não vou deixar nisso, eu vou deixar no rounded, que ele dá uma quebradinha no canto aqui para mim. O alinhamento aqui, eu vou deixar ele centralizado mesmo, que é o alinhamento do texto, né? Se eu jogar aqui para esquerda ou para direita. Vou deixar aqui centralizado, tá? A cor do texto eu poderia mudar, por exemplo, colocar um amarelo. Feio pra caramba, hein? Não vou mudar, vou deixar na cor. E a cor aqui, ó, gente, tem esses 3 quadradinhos que parece ser a mesma coisa. Mas para com o mouse pra você ver, ó. Default, ele vai pegar a cor padrão do smartphone. Então tem uma cor padrão para o botão do smartphone. Então ele vai pegar o default. Se eu deixar em none, é sem cor nenhuma, é transparente. Ó, none. 7. Olha lá, tá vendo? Transparente, sem cor nenhuma, quer dizer que é invisível. E eu tenho o white, que daí é branco. Então é quando eu quero branco. Então parece ser a mesma coisa, mas não é. Eu vou deixar aqui no default para pegar a cor padrão do celular, do smartphone. Prontinho, tenho o meu botão, tenho o mosquitinho e agora eu vou fazer com que quando eu clicar nesse botão, o mosquito comece a voar pela tela, tá bom? Então vamos lá, vamos para os blocos e eu quero o que? Eu quero a função, eu quero a ação de clique do botão. De qual botão? Do botão que eu acabei de colocar aqui, ó, ele aqui, ó, BNT iniciar jogo. Eu vou clicar nele aqui
e vou procurar a função. Aí a função touch up, touch down, lost focus, não. Long click, quando eu clico e segura. Got focus, quando sai, não, eu quero clique apenas, ó. Clique. Então, quando o BTN iniciar jogo, clique, for clicado, faça. Então, vou arrastar para cá. O que eu quero que faça, gente? Eu quero que ligue o relógio. Mas lembra que o relógio já está ligado? O clock meu já está ligado. Quando eu entro ali, ele já dispara. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, voltar no design, vou clicar aqui no meu clock e vou, ó, time enable, vou desligar. Time always fire, ou seja, para sempre rodando, vou desligar. Eu não quero que ele fique para sempre rodando. Quero que ele fique ligado, rodando enquanto ele estiver na tela, ou enquanto aquela tela estiver habilitada. Só vou dar um exemplo, se eu deixar ele timer always fire, então se eu estar naquela tela, se eu passar de tela, ele vai continuar rodando. Será que eu quero isso ou eu quero que quando eu passo por outra tela ele pare? E quando eu volto ele comece de novo? Então, nesse caso aqui, a gente quer que ele só inicie quando eu clicar no botão e se eu sair de tela, ele pare, tá bom? Então, desliguei, deixei aqui os 500 mesmo, tá? Que é a velocidade que o mosquito fica pela tela. Vamos voltar lá no blocos. E aí sim, gente, vamos vir aqui. Nós queremos que o quê? Que o relógio, o clock ligue. Então, o que eu tenho que fazer? Procurar as propriedades do clock. Então, vamos lá embaixo. Vamos procurar ele aqui, ó. Clock mosquito. Vou clicar. Vamos procurar qual é a opção que liga ele. Vamos lá. Lembra que eu falei que quando eu quero inserir uma informação, colocar uma informação, alterar uma alteração do meu componente, eu uso o verde escuro, que é o set. Então, eu quero mudar, alterar uma propriedade do clock, né, do relógio. Nesse momento ele está desligado, eu desliguei, acabei de desligar ele, mas eu quero que altere essa propriedade para enable, para ligar. Então, eu vou alterar por aqui, ó. Vamos procurar onde está, ó. Tá aqui, ó. Set CLK move mosquito timer enable. Então, vou vir aqui, ó, e vou jogar ele aqui. E aí, gente, nós vamos aqui para uma propriedade chamada de booleana. Não atente muito ao nome, para quem não tem conhecimento com programação. Quem já tem conhecimento com programação, beleza, mas quem não tem conhecimento com programação, não atente-se muito aos termos, às vezes, que eu falo de programação. O boolean, né, ou não é boolean não, tá? Não é bullying também, é boolean. O boolean, ele é uma propriedade de programação que retorna verdadeiro ou falso. Só duas. Booleano significa resposta ou duas opções. 1, 0. Verdadeiro, falso. Ligado, desligado. Então, é verdadeiro e falso aqui. Então, o meu clock, neste momento, enable dele está desligado. Vamos lá ver de novo? Design, tá aqui, ó, desligado. Ele liga se eu clicar, ele desliga se eu clicar, desmarcado. Então, eu quero que a hora que eu apertar o botão iniciar, ele vai lá e altera para mim aquela propriedade de enable. Então, vamos procurar, ou melhor, já está aqui, vamos em lógica aqui, ó, tá? Lembra dos construtores? Construtores lógicos aqui, ó. Então, eu tenho, ó, true, false, verdadeiro, falso. Gente, vou dar uma dica aqui agora para vocês que é bacana, tá? Eu poderia pegar esse bloquinho e arrastar e colocar aqui, certo? Aí vocês já sabem que eu já fiz alguns blocos arrastando. Mas eu posso também fazer assim, gente. Aqui ele está esperando algo aqui. Então eu posso começar a digitar o que eu quero. Eu não quero true, então eu vou lá. TRU. Ah lá, apareceu o true ali. Então eu dou um enter. Olha lá. Palminha. Merece palminha ou merece um likezinho aí, merece? Aqui ficou fantástico agora, porque muitas coisas que eu já sei o nome, por exemplo, true, false, eu tenho o texto, eu tenho o number, eu tenho alguns bloquinhos que usa muito e em vez de eu ficar aí lá procurando, eu começo a digitar, dou enter e ele aparece aqui, beleza? True. Então, a hora que eu apertar o botão, ele vai ligar e o mosquito vai começar a circular na tela. Beleza? Beleza. Mas e agora? Quando que ele vai parar?
Ah, professor, é fácil, é só colocar um botão, parar o jogo e aí ele para. Poderia, gente. Se o meu jogo fosse só ficar vendo o mosquito ali na tela, eu ligava e desligava e beleza, tá? Poderia colocar um botão desligar aqui. Com o quê? Com esse mesmo bloco que está true, copio ele, lembra da aula passada, Ctrl C, Ctrl V, copio ele, colo ali e mudo de true para false. Então fica um botão liga e desliga. Ó, mais uma dica aí, botão liga e desliga, pode ser que a gente utilize isso mais à frente, mas não é isso que eu quero, gente. Eu quero o seguinte, eu quero começar a jogar aqui, eu quero começar a deixar esse meu jogo um pouquinho mais interessante. Então eu quero fazer o quê? Que quando eu acerte o dedo, quando eu toque no mosquito, que ele diminua uma vida. A vida dele vai ser 3. A gente vai começar com 3. Depois a gente pode alterar isso. Então a gente vai começar com 3 e depois, conforme eu clico, ele vai o quê? Diminuindo essa vida. Tá? Clique, diminui. E aí nós vamos começar com o conceito de variáveis aqui. O que é variável, professor? Então, eu explico na próxima aula aí, tá? Então, termina essa aula aqui nesse momento, que foi só apenas ligar e desligar o Croc e já começar a trabalhar com botões, mas eu retorno, já. Clica lá no próximo vídeo, que você vai ver aí a programação agora para diminuir a vida do mosquito e a hora que chegar no 0, acabar o jogo, tá ok? Então, tchau, um abraço e até o próximo vídeo.